Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão. A gente teve o término hoje da rodada com as vitórias do Fluminense contra o Cuiabá por 1-0 e do Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense por 2-1. Resultado que ainda mantém a luta contra o rebaixamento viva. Caso o Bragantino tivesse empatado com o Atlético Paranaense, já teria acabado a questão da luta contra o rebaixamento, porque o Bragantino não teria condições matemáticas de ultrapassar ninguém. Mas como eles venceram, aí a gente tem esses 4 times ainda ameaçados, no momento o Bragantino sendo rebaixado, mas ele tem teoricamente a rodada mais acessível, vai enfrentar o Criciúma e vencendo ele pode garantir a sua permanência na primeira divisão, né? Eu acho até que garante, né? Porque assim, o Atlético Paranaense empata, vai só a 42 e eles passam. Se o Atlético Paranaense ganha, obviamente o Atlético Mineiro perde, eles passam o Atlético. Então, a gente sabe que tem uma combinação muito grande de resultados que pode levar cada uma dessas equipes ao rebaixamento, que a gente vai debater aqui. O Atlético Mineiro é o 14º colocado do momento, tem 44 pontos. O Fluminense é o 15º com 43, consegue somar 3 com a vitória de hoje. O Atlético Paranaense tem 41 e o Bragantino 41. Né? O saldo de gols do Atlético Mineiro não é superior desses outros, está em 8 negativo, e aí tem a questão do número de vitórias. Tanto Fluminense e Atlético Paranaense já tem 11 vitórias no campeonato e o Atlético 10. Então, nesse caso, né, tipo assim, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Empate com o Atlético Mineiro, eles levam vantagem. E o Red Bull Bragantino chega a 10 vitórias se ganha do Atlético Paranaense, então empataria com o Atlético Mineiro em número de vitórias e no final pode passar no saldo de gols. Então esse é o desastre que é o Atlético Mineiro aí, que não era para estar lutando contra o rebaixamento. É o que eu falava lá do Gabriel Milito, né? Muita gente falava que é uma implicância minha, mas assim, o cara pegar um time com Scarpa, Hulk, Paulinho, Bernard, Arana, todos aqueles jogadores de alta qualidade, entende, né? Tipo assim, o Bernard não é um jogador ruim, né? Ele é mal utilizado pelo Milito, né? E assim, o trabalho tão ruim desse, o Atlético está lutando contra o rebaixamento, né? Eu acho que se fosse o Filipão, misericórdia, né? O cara não ia poder andar na rua, mas tem gente falando que, nossa, achei que o Milito era técnico de muitos anos, né? Esse ano talvez ele não conseguiu o rebaixamento, mas se ficasse mais um, eu tinha certeza que conseguia, porque o trabalho horripilante que faz um time como o Atlético tá lutando lá contra o rebaixamento. A sorte do Atlético é que assim, o Fluminense, e não é garantia, a gente tem que lembrar que tudo pode acontecer, né? Mas o Fluminense enfrenta o Palmeiras. Então, assim, como ele enfrenta o Palmeiras, né? Aí a gente tem aquela situação em que o Atlético Mineiro, né? Ele tá numa situação que, para não depender dele mesmo, se o Palmeiras ganha do Fluminense e ele tá lutando pelo título, o Palmeiras, ele consegue somar os 3 pontos e aí o Fluminense não sai do lugar e fica atrás do Atlético. Mas qual é a combinação de resultados para o Atlético Mineiro ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? O Atlético Mineiro perde, ele obrigatoriamente tem que perder para ser rebaixado. Então, assim, se o Atlético empata ou ganha, sobrevive. Agora, se o Atlético Mineiro perde, o Fluminense tem que empatar com o Palmeiras, o Atlético Paranaense, obviamente, ganha do Atlético Mineiro nesse caso, e o Red Bull Bragantino ganha do Criciúma. É uma combinação de resultados difícil? É impossível? Nem um pouco. Então, assim, vamos lembrar, a última partida do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense foi uma derrota, 2-0, se não me falha a memória. E o Criciúma já está rebaixado, então o Red Bull Bragantino ainda tem um fôlego extra para isso. E o Fluminense pode acabar empatando com o Palmeiras e vai jogar para conseguir esses pontos. Então, não está totalmente descartado essa possibilidade. O Fluminense, para ser rebaixado, ele pode até acabar sendo rebaixado mesmo empatando com o Palmeiras, porque caso o Atlético Paranaense... Na verdade, não, né? Se ele empata, ele passa o Atlético Mineiro. Mas a questão é, se o Fluminense perde para o Palmeiras, e é uma possibilidade, visto que o Palmeiras lute pelo título, né? O Atlético Paranaense, caso ganhe, passa o Fluminense. E se o Red Bull Bragantino ganha também, passa o Fluminense. Então, com isso, o Fluminense cai para 17º e é rebaixado. O Atlético Paranaense, para ser rebaixado, ele, assim, pode acabar sendo rebaixado com um empate, porque se eles empatam com o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino vence o Criciúma, eles caem para 17º. O Bragantino obrigatoriamente tem que ganhar, mas se ele empata e o Atlético Paranaense perde, eles estão na primeira divisão. Então, basicamente é o cenário colocado, né? Eu pessoalmente acho que assim, o time que tende a cair é o Red Bull Bragantino, porque eu acho que assim, não sei se vai dar para eles conseguirem escapar e tudo isso, né? Mas
O Atlético Paranaense também está bem ameaçado. Esse jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, obviamente, é o que mais tem essa carga e assim, tem o desespero todo. E o Atlético Mineiro, eu acho que ele vai com uma formação bem diferente, vai ser treinado pelo auxiliar Lucas Gonçalves, deve jogar em linha de 4. Eu acho que talvez esse seja o pior problema para o Atlético Paranaense. Mudou o técnico, vai para o auxiliar, e o auxiliar vai treinar o time do jeito dele. Ele não vai ficar mantendo a ideia idiota do Pardal que estava comandando anteriormente. Ele vai colocar da maneira dele, e acho que o Atlético Mineiro tende a jogar melhor por causa disso. Mas vamos ver. É o Atlético Mineiro que está muito desmotivado, mas sabe a importância desse resultado, né? Então, a ver o que vai acontecer. Eu quero saber aí de vocês. Qual é o seu palpite para o rebaixamento no Brasileirão? Cai Atlético Mineiro, cai Fluminense, cai o Red Bull Bragantino ou Atlético Paranaense, né? Quem que você quer que caia, né? Eu sei que tem muita gente que só para me ver irritado e chorando aqui de raiva, né? Eles querem que o Atlético Mineiro caia, né? Mas será que tem gente que quer que o Fluminense que caia? Será que tem gente que quer que o Atlético Paranaense caia? Porque tem muita gente, com certeza, cristão, por causa daquele vídeo promocional do Atlético Paranaense, que é que eles caem só para o pacto ter dado errado. Mas a ver o que vai acontecer aí. A gente tem muita água para correr nesse campeonato ainda. Domingo, às 4 da tarde, tudo isso vai ser decidido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.